Meu marido pediu divórcio logo após eu herdar a fortuna da minha mãe. Ele achava que iria ficar com meu dinheiro, mas minha mãe foi mais esperta que todos nós. Sabe o que é mais irônico? Ele pediu o divórcio exatamente 3 dias depois do testamento ser lido. 3 dias. Depois de 15 anos de casamento, ele não conseguiu esperar nem uma semana. E o pior de tudo, ele já tinha contratado o advogado 2 meses antes da minha mãe falecer. 2 meses. Enquanto eu cuidava dela no hospital, ele planejava como ficaria com a herança. Tudo começou numa terça-feira de março. Eu estava na cozinha preparando o café quando recebi a ligação do hospital. Minha mãe havia piorado durante a noite. Larguei tudo e corri para lá. Ricardo, meu marido, estava em casa trabalhando no escritório. Quando contei sobre o estado da minha mãe, ele apenas murmurou algo sobre uma reunião importante e voltou para o computador. Nos últimos 6 meses de vida da minha mãe, passei praticamente todos os dias no hospital. Ricardo me visitava às vezes, sempre com pressa, sempre olhando o relógio. Mas havia algo estranho em suas visitas. Ele fazia perguntas peculiares, perguntava sobre os bens da minha mãe, sobre testamento, sobre inventário. Dizia que era para me ajudar a me preparar. Eu estava tão focada em cuidar dela que não percebia os sinais. Minha mãe, por outro lado, percebia tudo. Mesmo debilitada, seus olhos seguiam cada movimento de Ricardo quando ele entrava no quarto. Um dia, ela me chamou mais perto e sussurrou: "Filha, preciso falar com meu advogado. É urgente." Pensei que fosse delírio da medicação, mas ela insistiu tanto que acabei ligando. O advogado veio no dia seguinte. Ficaram conversando por 2 horas a portas fechadas. Quando saiu, ele me disse apenas que estava tudo resolvido e que eu não precisava me preocupar. 3 semanas depois, minha mãe faleceu. Foi numa quinta-feira, às 5 da manhã. Eu estava ao lado dela, segurando sua mão. Ricardo chegou 2 horas depois, com flores brancas. O velório foi simples, como ela sempre quis. Ricardo estava estranhamente solícito, cuidando de todos os detalhes, conversando com os parentes, organizando tudo. Nunca o tinha visto tão prestativo. A leitura do testamento foi marcada para a semana seguinte. Ricardo insistiu para irmos juntos. Disse que era importante mostrarmos união familiar nesse momento difícil. Concordei. Ainda estava em luto. Quando chegamos ao escritório do advogado, notei que Ricardo estava ansioso. Suas mãos tremiam levemente, e ele não parava de verificar o celular. Achei que fosse o trabalho. O advogado começou a leitura. Minha mãe deixava a casa para mim, as joias de família, alguns investimentos. Ricardo sorria discretamente a cada item mencionado, até que chegamos à parte principal. Quanto ao montante principal da herança, no valor de 12 milhões de reais, o advogado fez uma pausa. Ricardo se inclinou para a frente na cadeira. Será depositado em um fundo fiduciário? O rosto de Ricardo mudou completamente. Fundo fiduciário? Como assim? Sua voz saiu mais alta do que pretendia. O advogado ajustou os óculos e continuou a explicação. A senhora Helena estabeleceu que o dinheiro seria liberado para sua filha em parcelas mensais de 20 mil reais. O montante principal permanece intocável e protegido de qualquer divisão conjugal. Ricardo ficou pálido. Mas isso é legal? O advogado sorriu levemente. Perfeitamente legal. E tem mais. Em caso de divórcio, o fundo retorna integralmente para os netos, ou, na ausência deles, para instituições de caridade. Saímos do escritório em silêncio. Ricardo dirigiu todo o caminho sem dizer uma palavra. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o escritório e bateu a porta. Fiquei na sala, processando tudo. 3 dias depois, numa sexta-feira, Ricardo me chamou para conversar. Estava sentado no sofá da sala, com uma pasta de documentos nas mãos. "Precisamos conversar sobre nosso casamento", ele disse. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. "O que tem nosso casamento?" Ele respirou fundo. "Acho que não está mais funcionando. Precisamos seguir caminhos diferentes." Quando descobri a verdade sobre o advogado, foi minha prima Laura quem me contou. Ela trabalhava como secretária num escritório de advocacia no centro. "Ana, preciso te contar uma coisa", ela disse ao telefone, 2 semanas após Ricardo pedir o divórcio. "Vi seu marido aqui no prédio há uns 3 meses. Ele estava saindo do escritório do Dr. Mendes. Dr. Mendes era conhecido por ser um dos advogados de divórcio mais agressivos da cidade, especialista em conseguir grandes acordos financeiros para seus clientes. Meu sangue gelou. 3 meses atrás? Tem certeza?" Minha voz tremeu. Laura confirmou. "Tenho sim.
Foi no dia do meu aniversário, 23 de janeiro. Lembro porque achei estranho ele estar ali. Janeiro. Minha mãe ainda estava viva em janeiro. Ainda estava lutando contra a doença. E meu marido já estava planejando o divórcio. Precisava de provas concretas. Decidi investigar. Contratei um detetive particular, algo que nunca imaginei fazer na vida. Seu nome era Carlos, um ex-policial que agora trabalhava com casos familiares. Quero saber tudo sobre os últimos 6 meses do meu marido, disse a ele. Cada movimento, cada reunião, cada transação. Carlos assentiu e disse que teria resultados em 2 semanas. Enquanto esperava, Ricardo continuava morando em casa, no quarto de hóspedes. Dizia que era para facilitar a divisão dos bens. Mal sabia ele que não haveria muito para dividir. 1 semana depois, Carlos me ligou. Senhora Ana, precisa ver isso pessoalmente. Marquei de encontrá-lo num café no centro. O que ele me mostrou mudou tudo. Havia fotos de Ricardo com uma mulher loira, entrando em hotéis, jantando em restaurantes caros, passeando de mãos dadas no parque. A mulher era Beatriz, uma colega de trabalho dele. Mas não era apenas um caso. Carlos descobriu que Ricardo havia aberto uma conta conjunta com ela há 4 meses. Estava desviando dinheiro do nosso orçamento familiar para essa conta. Tem mais, Carlos disse, tirando outro documento. Ele fez uma consulta sobre o patrimônio da sua mãe há 6 meses. Pagou por uma investigação completa sobre os bens dela. Senti náusea. Enquanto eu cuidava da minha mãe moribunda, meu marido investigava quanto ela valia. Planejava como ficaria com o dinheiro. Com Beatriz. Voltei para casa com as provas. Ricardo estava no escritório, ao telefone. Podia ouvir sua risada através da porta. Uma risada que há meses não ouvia direcionada a mim. Esperei ele terminar a ligação e entrei. Precisamos conversar sobre Beatriz, disse jogando as fotos na mesa. Seu rosto perdeu toda a cor. Ana, eu posso explicar? Explicar o quê? Que estava me traindo enquanto minha mãe morria? Que investigou o patrimônio dela? Que planejou tudo isso? Minha voz estava calma, o que pareceu assustá-lo ainda mais. Ele tentou negar, depois tentou justificar, por fim tentou me culpar. Disse que nosso casamento já havia acabado há anos, que só continuamos juntos por conveniência. Mentira. Éramos felizes até ele conhecer Beatriz. Sabe qual é a parte mais irônica disso tudo? Perguntei. Minha mãe sabia. Ela sabia de tudo. Por isso mudou o testamento. Por isso criou o fundo fiduciário. Ricardo ficou em silêncio. Depois sussurrou. Como ela sabia? Sorri pela primeira vez em semanas, porque ao contrário de você, ela realmente se importava comigo. O dia do divórcio havia chegado. Ricardo apareceu com seu advogado caro, o Dr. Mendes. Eu estava com a doutora Marina, indicada pelo advogado da minha mãe. Ricardo ainda tentava contestar o fundo fiduciário. Alegava que era uma manobra para prejudicá-lo, que tinha direito a metade de tudo como cônjuge. Dr. Mendes parecia confiante, até que doutora Marina apresentou um documento. Meritíssimo! Gostaríamos de apresentar esta gravação, feita legalmente pela senhora Helena 2 meses antes de seu falecimento. A voz da minha mãe encheu a sala. Clara, determinada, apesar da doença. Eu, Helena Santos, em plena capacidade mental, declaro que as modificações em meu testamento são para proteger minha filha Ana. A gravação continuava. Tomei conhecimento de que meu genro, Ricardo Silva, mantém um relacionamento extraconjugal e planeja solicitar divórcio após meu falecimento para ter acesso à herança. Ricardo estava lívido. Dr. Mendes tentou contestar a validade da gravação, mas havia testemunhas. 2 enfermeiras do hospital haviam presenciado e assinado como testemunhas. Mas minha mãe havia guardado o melhor para o final. Deixo também um envelope lacrado para ser aberto apenas durante os procedimentos de divórcio, caso ocorram. Doutora Marina entregou o envelope ao juiz. Dentro havia documentos que minha mãe havia conseguido. Extratos bancários mostrando as transferências de Ricardo, e-mails entre ele e Beatriz planejando o futuro com o dinheiro. Como ela conseguiu isso? Ricardo murmurou. Doutora Marina respondeu. A senhora Helena contratou o mesmo detetive que a senhora Ana contratou depois. Ela estava sempre um passo à frente. O juiz não precisou de muito tempo para decidir. Ricardo não teria direito a nada da herança. Além disso, devido às provas de má-fé e desvio de recursos familiares, ele teria que me pagar uma indenização. Quando saímos do tribunal, Ricardo tentou falar comigo. Ana, sinto muito. Eu me perdi. Beatriz me iludiu. Me fez acreditar que
Interrompi. Não, Ricardo. Você fez suas escolhas. Mas 15 anos, Ana. 15 anos jogados fora. Ele parecia desesperado. Não, respondi. Você jogou fora quando escolheu o dinheiro em vez do amor, quando escolheu trair em vez de cuidar. Descobri depois que Beatriz o abandonou assim que soube que ele não conseguiria o dinheiro. Ela estava interessada na fortuna, não nele. Irônico como o karma funciona. 2 semanas após o divórcio, recebi uma carta. Era da minha mãe, escrita em seus últimos dias. O advogado tinha instruções para me entregar após tudo estar resolvido. Minha querida Ana. A carta começava. Se está lendo isso, significa que tudo ocorreu como previ. Sinto muito que tenha descoberto da pior forma possível sobre Ricardo. Eu poderia ter te contado, mas você não acreditaria. O amor nos cega. Precisava proteger você, mesmo que isso significasse deixar você descobrir a verdade sozinha. O dinheiro nunca foi sobre valor. Foi sobre revelar o caráter. Ricardo mostrou quem realmente era quando achou que havia uma fortuna em jogo. Você merece alguém que te ame sem condições. Use o dinheiro para reconstruir sua vida. Viaje, estude, realize seus sonhos, aqueles que adiou por causa dele. O fundo está estruturado para te dar segurança, não prisão. E lembre-se, eu sempre soube que você era forte o suficiente para superar isso. Só precisava de um empurrãozinho. Considere isso meu último presente. Com amor eterno, mamãe. Chorei lendo a carta. Minha mãe, mesmo enfrentando a morte, havia pensado em cada detalhe para me proteger. Havia transformado sua partida em minha libertação. 6 meses se passaram. Vendi a casa onde morei com Ricardo e comprei um apartamento menor, mais aconchegante. Voltei a estudar, algo que havia abandonado depois do casamento. Ricardo tentou contato várias vezes. Ligações, mensagens, até flores no meu trabalho. Sempre ignorei. Soube por amigos em comum que ele estava morando com os pais, tentando reconstruir a vida. Beatriz havia se mudado para outra cidade. Aparentemente, tentou o mesmo golpe com outro homem, mas dessa vez foi descoberta antes. Às vezes, a justiça demora, mas chega. Hoje, 1 ano depois, posso dizer que sou grata. Grata pela sabedoria da minha mãe, por sua proteção além da vida. Grata por descobrir a verdade antes de desperdiçar mais anos. O dinheiro da herança continua no fundo, me dando segurança financeira sem excessos. Uso para viver bem, ajudar quem precisa e realizar projetos que sempre sonhei. Conheci alguém novo, Pedro, um professor de literatura que conheci na faculdade. Ele não sabe sobre a herança. Para ele, sou apenas Ana, estudante de psicologia, recomeçando a vida aos 40 anos. Contarei sobre o dinheiro um dia, quando tiver certeza de que ele me ama por quem sou. Por enquanto, aproveito a simplicidade de ser amada sem condições, sem segundas intenções. Ricardo? Encontrei com ele uma vez no supermercado. Estava mais magro, cabelos grisalhos. Tentou conversar, mas apenas acenei e segui. Não guardo rancor, mas também não tenho espaço para ele. Minha mãe estava certa em sua carta. O dinheiro revelou o caráter. Mas mais que isso, revelou minha própria força. Descobri que posso recomeçar, que mereço ser amada verdadeiramente. Às vezes visito o túmulo dela. Levo flores amarelas, suas favoritas. Conto sobre minha vida nova, sobre as aulas, sobre Pedro. Sei que ela aprovaria. Sei que está orgulhosa. A fortuna que ela deixou não foi apenas financeira. Foi a sabedoria de proteger, a coragem de agir e a prova de que o amor de mãe transcende até a morte. Esse foi seu verdadeiro legado. E assim termina minha história. Uma história sobre traição, ganância e karma. Mas principalmente uma história sobre o amor incondicional de uma mãe que, mesmo partindo, garantiu que sua filha ficaria bem. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir. Espero que minha experiência sirva de alerta. Prestem atenção aos sinais, valorizem quem realmente os ama e lembrem-se de que dinheiro revela caráter, não o constrói.